A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma palavra do Mestre, de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que nos dá a vida. Ele disse na sua palavra que ele desceu do céu. Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. No capítulo 6 de João, e o versículo 29, versículo 28 e 29, ele vai dizer: e disseram-lhe: pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. O versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disserá: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Pai e mãe nós conhecemos. Como, pois, diz ele descer do céu? Veja que Jesus, nos seus ensinamentos, ele estava pregando, anunciando. Ele disse que tinha vindo do seu Pai. Ele estava dizendo que ele tinha descido do céu. Ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que quem não comesse deste pão não fazia parte dele. E quando ele anunciava que tinha vindo do seu Pai, que era Deus, que tinha descido do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do seu Pai, os judeus murmuravam contra ele, dizendo: este homem disse que ele desceu do céu e ele é o pão que desceu do céu. Mas como ele desceu do céu, se nós conhecemos os seus pais, se nós convivamos juntos, nós conhecemos ele, mas como ele diz que desceu do céu? Eles murmuravam contra Jesus, porque antes de Maria nascer José, ele já estava com o seu pai.
o seu pai, ele estava dizendo aqui que é Deus, é o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta. Foi Ele que morreu por você e por mim. Ele promete esta vida, Ele promete vida eterna que está através dele. Ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual foi a vontade de Deus que era para Jesus fazer? De ser obediente até morte de cruz. Ele sabia todo o processo que ele ia passar. Ele fazia muitos milagres, muitos se alegravam, muitos viam os prodígios, muitos viam as multiplicações de pães, de peixe, muitos viam os coxos, os paralíticos andar, os cegos enxergar. Mas quando ele trazia palavras, às vezes até dura de se ouvir, muitos se retiravam. Como diz no versículo 60, que muitos dos seus discípulos, eles ouvindo aquele discurso que Jesus estava pregando, anunciando, diz que eles abandonaram, eles saíram, eles se afastaram de Jesus. Eles não andavam mais com o Mestre. Muitos discípulos deixaram de abandonar o Jesus. Porque até quando veio maravilhas, prodígio, multiplicação de pão, até aí para muitos é maravilhas. Mas quando vem palavras, quando vem conserto, quando Jesus trazia palavras, às vezes até duras de se ouvir, muitos murmuravam contra Jesus. Você vê aqui no versículo 41, que diz que muitos dos judeus murmuravam com Jesus, contra Jesus. Diz, mas como pode este homem dizendo que desceu do céu, se nós conhecemos o seu pai e sua mãe? Porque havia uma profecia para Maria, que diz que eis que uma virgem conceberás e darás a luz do mundo. Através dele, a serva do Senhor foi obediente à voz de Deus. Ela disse, cumpra, Senhor, em mim, cumpre em mim, cumpre na minha vida, faça a tua vontade. E Maria, ela foi obediente à voz do Senhor. E José era servo do Senhor, homem justo, homem reto, homem sincero.
Aqui nós vejamos que eles murmuravam. Mas como pode este homem dizer que desceu do céu? Ele é o pão vivo, ele veio de Deus, porque a Escritura estava apontando para o Messias, para o Cristo de Deus. Ele é o enviado por Deus. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Ele é o pão vivo. Aquele que não comer deste pão não tem vida. Não tem vida eterna. Você só tem vida se você comer deste pão, que é a palavra do Senhor.